Fala pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar de uma técnica chamada storytelling, contando histórias? É uma técnica muito utilizada pelo cinema, no contar as suas histórias, né? E também pela publicidade, pelo marketing, e hoje muito pelo marketing digital. É uma técnica que consiste em contar histórias para que você crie uma conexão maior com a sua audiência, com o seu público. Você cria ali pontos de contato que chamem mais a atenção e mantenha a atenção desse público durante todo o seu conteúdo. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o uso do storytelling na advocacia, a adaptação do uso dessa técnica para a advocacia. Então, pessoal, Ricardo do Advocacia em Foco e hoje a gente vai falar sobre storytelling, que é um tema que é muito pouco usual na advocacia, mas que é um tema que tem tomado uma importância cada vez maior, porque o número de advogados que têm produzido conteúdo como estratégia para atrair novos clientes, clientes mais qualificados para o escritório de advocacia, tem aumentado muito no Brasil. Quando você tem mais pessoas, mais advogados produzindo conteúdo, é claro, você precisa ter algum diferencial com relação ao seu conteúdo. E uma das melhores maneiras de criar esse diferencial na advocacia é se utilizando dessa técnica chamada storytelling, contar histórias. A primeira coisa que a gente precisa se preocupar com relação ao storytelling na advocacia é com relação a alguns impedimentos do Código de Ética e Disciplina da OAB. O artigo 42, em um dos seus incisos ou parágrafos, ele traz ali uma vedação com relação ao advogado divulgar demandas do escritório. E, de fato, tem muita gente que faz isso, né? Você pega ali um case do sucesso do seu escritório e divulga isso num artigo de blog ou até, às vezes, numa nota na imprensa. Apesar disso ser muito comum na advocacia, existe uma vedação expressa a que você divulgue demandas do seu escritório. Uma das melhores maneiras de contar a história na advocacia não é necessariamente contando as histórias de sucesso do seu escritório. Você pode contar essas histórias sem necessariamente se referenciar a causas do seu escritório. Eu vou contar a história de como a gente fez isso aqui no escritório e como a gente obteve um resultado muito bacana, muito legal com relação a causar mais impacto e criar pontos de conexão muito mais fortes, né? Principalmente pontos de conexão emocionais com clientes potenciais da nossa advocacia. O escritório é especializado em direito administrativo, um dos focos do escritório é o direito administrativo para servidores públicos. E a gente começou, a partir do momento que a gente começou a produzir conteúdo, né, para atrair esse perfil de clientes, a gente começou a tentar mapear não só quais os principais problemas que os servidores públicos enfrentam, que demandam a contratação de um advogado, mas a gente começou a mapear como o cliente, né, esse servidor público, ele vivencia esse problema. Então a gente tentou identificar duas coisas. Primeiro, qual que é a jornada que esse cliente tem do momento em que ele identifica que tem um problema. Normalmente a identificação do problema, no nosso caso, é ele receber a citação de que ele faz parte de um processo administrativo disciplinar, até a efetiva contratação, né? Desse momento até a efetiva contratação do escritório. Ao momento em que ele vem no escritório, ou faz uma videoconferência, ou negocia, às vezes até pelo WhatsApp, o fechamento de um contrato. Que jornada é essa? Quais os momentos dessa jornada? E um segundo ponto que a gente tentou mapear é quais as dores que o cliente vivencia em cada etapa dessa. Essa é uma mudança de perspectiva muito importante para quem quer utilizar a técnica do storytelling. Se você quer contar histórias, você não pode contar a história do seu ponto de vista, né, que é o ponto de vista do direito, do ponto de vista do advogado. Você tem que contar a história do ponto de vista do cliente. Então, quais são as dores, né, quais são os problemas e questões que o cliente vivencia nessa jornada até a sua contratação. No caso aqui específico do escritório, o ponto de conexão, né, a dor que o cliente tem nessa vivência é a questão da perseguição. A gente percebeu em quase a totalidade dos clientes, mesmo aqueles clientes que não eram efetivamente perseguidos, que de fato tinham cometido ali um ilícito, a gente percebeu em todos eles que a vivência do processo administrativo disciplinar se dava por meio de um medo com relação à autoridade instauradora do procedimento
e com uma sensação de estar sendo perseguido, né, de injustiça e perseguição. Então, essa foi a maneira que a gente descobriu de contar histórias, identificando essa jornada do cliente até a nossa contratação e identificando os pontos de dor do cliente nessa jornada. Além da discussão jurídica, né, dos problemas que um servidor enfrenta num processo administrativo disciplinar, também começamos a falar sobre a questão da perseguição no serviço público. Isso causou muito mais impacto no nosso cliente potencial e, obviamente, aumentou muito mais o nível de fechamento de contratos. Outra questão importante, né, o uso dessa ferramenta do storytelling é a questão da construção da autoridade. A gente acredita que a autoridade para o cliente tem a ver com o domínio técnico da matéria. É claro, o cliente quer perceber, de certa forma, que você tem o domínio técnico da matéria. Mas a gente tem que se lembrar que o cliente ele não tem a capacidade técnica de avaliar se você realmente é bom do ponto de vista técnico no direito que você milita, né? na área de especialidade que você milita. O cliente é leigo, ele não tem essa capacidade. Então, por mais que o cliente queira, ele não vai saber diferenciar entre você, um especialista numa determinada área, e um outro advogado bom de papo. É claro que eu não estou defendendo aqui que você tem que ser bom de papo e não ter domínio técnico da matéria, mas nada impede que você alie as duas coisas. De um lado, que você tenha o conhecimento da jornada do seu cliente, que você tenha o conhecimento das dores do seu cliente, consiga mapear isso, e que você crie esses pontos de conexão, né, com os problemas vivenciados na perspectiva do cliente. E claro, se você também tem o domínio técnico, aliando as duas coisas, você vai conseguir atrair clientes qualificados por um lado e vai conseguir fidelizar esses clientes, né, garantindo novas contratações ou boas indicações, porque você prestou um serviço técnico de qualidade. Uma coisa não exclui a outra, obviamente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu convido você para assinar o nosso canal para receber as notificações quando a gente lançar novos conteúdos. A gente tem lançado de 1 a 2 vídeos por semana, sempre falando sobre marketing, gestão e negócios na advocacia. Tá ok? Conto contigo no nosso próximo vídeo. Até lá e um grande abraço.